E aí, como você está? Tudo tranquilo? Olha, vou começar aqui uma análise técnica aí para nossa próxima semana do índice, tá? Técnica para o dia 8 de janeiro, válida também por toda a semana aí, do dia 8 ao dia 12 de janeiro de 2024, tá? Vemos aqui no dólar um payroll aí que sentiu a resistência, olha, exatamente aonde, né? Nossa resistência que já vinha demarcado ela aqui, ó, topo lá do dia 2 do 1, né? Abertura com gap, o mercado desceu, tá? Então, não consegui aproveitar todo esse movimento. Eu tomei um stop nesse payroll aqui, tá? Assim, menos por 5 pontos. Depois, em cima, eu consegui apregoar ordens de acordo com o range do dia, tá? E, porém, encerrei aqui, tá, pessoal? Bonate de alvo vermelho aqui. Aproveitei esse restante de ponto ali, não dava para aproveitar, tá? Já era próximo de meio-dia, horas, era 11 horas, 15 já. Já estava a fim de encerrar por sexta-feira, né? Já estava já a fim de encerrar minha operação. Receio, devido à proximidade do payroll, o mercado fosse receio dele consolidar nessa região, porém ele não consolidou uma espécie de bandeirinha baixa, bem curtinha, bem rapidinha, né? Olha, essa bandeirinha e desceu, quase o dobro da queda, né? 100% mais. Tá? Vamos lá para análise. Vou passar aqui para o David Foot. Vai ver que a linha deve estar aqui vindo. Eu só tinha essa ali. Olha aqui, tá? Serve mais para gente. Vou começar aqui pelo gráfico semanal. Vermelha ainda está válida. Aqui, tá vendo? Válida. Aqui uma essa linha aqui, né? Que ela tem validade só aqui no gráfico semanal, né? Que o mercado fez o curso, a correção aqui. Nós estamos ainda validando. Próxima semana. O mercado volta aqui para fazer novos as mínimas, ou se ele vai ganhar força aqui em relação ao vendedor, né? Olha o tamanho do pavio dessa semana, né? Sentiu aqui a média de 20, voltou esse paviozão aqui, ó, andou com um corpo bem pequeno, né? Então, é um candle vendedor devido ao seu pavio, ele tem ainda sua certa indecisão aí no mercado. Principalmente a baixa liquidez que a gente está vivendo aqui nesse início de janeiro, tá? Vamos ver. Ah, tá é um padrão de rompimento, pouca força, devido a esse pavio grande. Tem, vamos ver, né? Tem nada para então nada para excluir aqui alta, tá? Gráfico diário. Tá só repassando aqui, fiz aqui no canal. Olha para você. Temos aqui uma linha de tendência de baixa perdida, então a gente traça um fibo aqui, topo ao fundo, tá? Depois temos os outros estão lá para o gráfico diário, tá? E no semanal a gente tem um outro aqui, mais histórico, a perda dessa outra LTA aqui, ó, tá? Traça aqui também do topo ao fundo. Okay? É isso. No semanal nós temos esses que geram para a gente fortes resistências, que a gente possa trabalhar com lá dentro do gráfico. Quanto maior o tempo gráfico, maior é a força dessa linha de suporte e resistência. Maior é a fator que será realmente o gráfico diário. E no gráfico diário, tracei aqui perda dessa tendência
baixa aqui, tá? E aí eu tracei com esse fundo, com esse topo, e azulzinho aqui, tá vendo? Tá? Tenho aqui também traçado, que a gente vai ver melhor no gráfico diário, a outra LTB, de baixa, LTB aqui, traçada do topo ao fundo, mostrando esse Fibonacci vermelho também. Ok? Esse gráfico tem a perda dessa LTA aqui, tá vendo? Essa baixa. Vou medir pra gente exatamente essa retraçãozinha aqui. Vou deixar ela traçada aqui, quero ver se ela não vai poluir muito o minuto, tá? Tá traçado aqui, se dá um cuidado com ele, cai ele lá no segundo, tá? Essa linha, a retração desse movimento da semana aqui, né? Fez uma movimento agressivo de alta, porém ele fez aqui, ó, o alerta máximo, fez um topo aqui e agora ele fez um topo inferior. Caminhamento inferior a esse, por mais que ele tenha rompido aqui, ó, ou de baixo, rompido essa região da armação desse pivô anterior, ainda ele fez um topo inferior ao topo anterior. Ah, isso aqui sim é preocupante. Agora, o alerta de compra aqui, ele se dá quando? Quando o movimento, o viés de compra fica mais forte. É movimento, eu diria, acima dos 50% dessa região aqui, ó. Esse topo e esse, tá? Ou seja, dentro dessa regiãozinha aqui, estaria compra nesse, estaria a confirmação, pelo menos, abertura, nível de abertura desse pavio aqui, tá? Eu já falei, eu gosto de trabalhar antecipando os possíveis rompimentos de pivô. Normalmente eu coloco ordens no 23%, 50% e na cabeça do pivô, tá? Então qual que é a expectativa aqui, né? Primeira possibilidade, como ele fez um topo menor que o topo anterior, pode ser um movimento de descida, tá? Porém, estamos dentro ainda de um padrão que nós vamos validar aqui, né, com esse laranjado que a gente passou lá no gráfico, gráfico agora, onde já está fazendo aqui 50%. Impulso, possível correção que pode vir aqui no 1,8, estourando aqui no 76,6, mas ele vai ser mais bonito, força do movimento melhor se ele vier aqui, tá? Ter 1,8% para ele romper esses níveis superiores. Dessa mesma forma, como que eu trabalharia? Guardando o preço a chegar, eu começaria a colocar ordens 8,2, poderia colocar mais ordens no 6,4 aqui, que é nível de resistência, né? Acima dele aqui eu coloco a ordem e acima aqui do rompimento da cabeça do pivô ali, confirmando a alta. Tá bom? Esse aqui é o gráfico de um dia, o diário, né, pessoal? Então, a gente vai lá para 60 minutos. Vou excluir essa projeção, excluir essa outra vermelha. E aqui, minutos aqui está bem bagunçado de Fibonacci, porém ele ainda não perdeu nenhuma dessa região de fio, então são níveis ainda de aqui, níveis de vermelho. Esse laranjado eu vou trabalhar com ele para segunda-feira, provavelmente, tá? Menos que ele não consolide aqui dentro desse. Então, é o que eu estava falando aqui, a gente vai enxergar melhor o gráfico diário. Guardando aqui
possível retração aqui na região de 71,8 já. Ele tomar uma força de impulso para romper, né? Essa possível aqui, ó. Onda 1, onda 2, onda 3. Assim, okay? Pode estar fazendo aqui. Tá? Esses aqui são movimentos corretivos, tá? A, B, muda C, tá? Pode terminar tanto aqui como eu falei aqui no 61,8. Se isso aqui for uma contagem possível de hélio, tá? Tá aparecendo esse, tá? Agora, se ele começar a perder esses níveis aqui, 61,8%, provavelmente ele vai vir visitar o fundo anterior aqui, tá? Então, monitorar aí como será esses rompimentos. Aqui, ó, linhas, vai bater nessa vermelha e vai voltar na laranja, vai bater na laranja e vai voltar na vermelha. Tende a descer assim, sentindo forte a resistência, tá? De acordo com a força aí da agressão do instituto. Pode, às vezes, romper 2 ou 3, nossa, acho, né? Mas a ideia dessas linhas de Fibonacci todas aí traçadas é exatamente essa. Termos aí um viés onde o preço pode parar. Né? Olha aqui como que ele deixou esse pavio, como que ele deixou esse pavio nessa linha de resistência. É um Fibonacci aqui, né? Mais um price action. É isso. Então, aqui no gráfico 60 minutos, a gente já tinha traçado, né? Que é a perda dessa linha de alta. Traça a máxima aqui, tá? Como eu falei, isso aqui pode muito vir a ser uma onda, tá? Onda de impulso de hélio. Então, dou uma passada aqui nos 30 minutos, mesma coisa, 10 minutos. Temos aqui uma linha de tendência que poderia ser traçado aqui um Fibonacci mínima máxima. Eu não vou fazer isso porque está muito poluído de Fibo aqui, não há necessidade de movimento, tá? Muito menos aqui no ciclo. Okay? Aqui no ciclo a gente consegue enxergar melhor ainda a condição do suporte resistência gráfico. Olha aqui. Como que o preço sentiu esse Fibonacci vermelho aqui, né? Que está lá no gráfico diário. Deu para ver também no semanal. Olha como que é uma região muita resistência. Temos aqui um martelo, temos aqui o pavio. Olha como que o pavio do payroll de sexta passada, ele pavio testou lá em cima a máxima anterior lá, ele veio praticamente voltando no nível de resistência aqui, né? Então, olha, é, por que que eu tô achando, olha, a gente pode vir a fazer uma correção até ali no nível de 7,8 aqui, tá? Por quê? Talvez até aqui mais. Fizemos esse movimento aqui, onda 1, 2, onda 3, né? Uma onda 2 simples, baixa aqui, né? Uma onda 4 complexa, saímos aqui numa onda 5.
segunda-feira. Tá? Essa onda 4 ela pode corrigir até no máximo aqui, ó. Tem esse fibro de 61,8 aí, verde, e ela está marcando aqui mais ou menos a região do fim da onda 1. Tá? Aqui, exatamente acima ainda desse. Tá? Ela pode retrair aqui, manter consolidada para você cumprir uma onda 4, depois romper nessa região. Ok? Então temos essa possibilidade aí. Tá? Mas penso eu, tá? Então, seria um movimento um pouco mais feio, mas também não é descartado de Elliott. Feito uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5, com sua falha aqui, tá? E aqui tá fazendo aqui uma C. E aí ele pode consolidar mais para depois fazer uma onda 1 para cima ou fazer um novo impulso corretivo para baixo. E da direção aí, a gente precisa de ter em mente é o quê? Nesse momento, tá? Nesse momento, uso esse indicador meu aqui em cima, ele analisa o alinhamento das médias, indicar a tendência aí de, tá? Então aqui este cara a gente já vê, olha, média de 9 períodos, de 8 períodos, rosa, começando a fazer um cruzamento de 20 e o preço fechou abaixo da média de 50, tá? Tem esse padrão aqui, ó, um padrão de consolidação, né? Preço média cruzando, né? As médias estão todas flat, cruza, baixo, cruza para cima, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar um retângulozinho aqui. Não vou negociar dentro desse, exceto com alguma oportunidade de entrada me surgir no gráfico Breaking Ash quando eu estiver em região de fundo, tá? Vou deixar aqui amarelo. Calma aqui. Bom, fui muito atário. Vou deixar assim. O que eu tô dizendo, o que eu estava querendo dizer diferente. Não opero com entradas técnicas no gráfico de 5 minutos dentro dessa consolidação. E o que eu vou fazer? Vou atualizar aqui agora o gráfico Fibonacci que eu trabalho aqui, são níveis, tem níveis de projeções adicionados dentro dos níveis de retração. Tá? Eu vou colocar tenho 100% aqui no fundo, uma vez que o mercado, apesar de ter começado fazendo topo de fundos ascendentes, né, encerrou o dia com uma tendência forte, tá? Então, a princípio, segunda-feira, o PIB está projetado aqui encontrar regiões de alvos superiores, porém temos níveis de suporte até lá na região do 95, né? Níveis de resistência. Então, o que eu estava falando? Diferente. A partir do momento aqui, olha, meu preço começa a testar essa região no gráfico de 5 minutos, somente ele deixando um pavio, testando acima e voltando, começo a observar a minha região aqui, gráfico de Reiki Mesh,
eu vou ter um padrão vendedor, que é meu histograma vermelho com o box aqui do Reiki também vermelho, tá? Uma vez eu tendo essa combinação, que seria uma combinação similar a essa doji, elo aqui, né? Em uma região de Fibonacci ainda, que esse aqui, olha, região de resistência, ele me deixou o primeiro doji, vou fazer um pivô, falhou, e ele, a partir do momento que eu tenho aqui confluência entre o meu gráfico de 5 minutos em região de topo, eu busco venda aqui no gráfico de Reiki. Ele me dá um tá? Fechamento do primeiro box vermelho. Okay? Às vezes eu faço uma entrada antecipada, como? Eu vejo que o preço já sentiu aqui, tá? Não é sempre não. É stop. Atividade boa. Eu vejo que ele sentiu aqui, eu já coloco certa porcentagem dos meus lotes que eu vou trabalhar abaixo da região de Fibo que ele está fazendo o pavio, tá? E vou aproveitando esse movimento. Aí eu entro com 50% na região de Fibo e os outros 50% na região da confirmação do bloco, tá? Um stop aonde? Seria curtíssimo. O stop é na máxima 2G, tá? Agora aqui, o que ele está fazendo? Qual que vai ser a minha entrada para trabalhar na abertura do mercado? Fez aqui espécie duplo, né? E indo essa resistência desse fibro. Isso aqui pode vir a ser, temos aqui possível topo duplo, que pode vir a ser um impulso, uma correção. Eu gostaria que essa correção ela não viesse novamente a esses níveis aqui, né, para que ele seja um pivôzinho. E assim, a primeiro candle vermelho que eu tiver ainda, ele está verde. Né? Então não dá para sair vendendo nesse momento. Muito menos comprando. Tá? Por quê? Já tenho aqui uma região forte de resistência. Então eu vou aguardar aqui o primeiro candle. Nesse momento, eu estaria aguardando o primeiro candle vermelho surgindo para eu aplicar a minha ordem. Okay? E não tem como antecipar, no caso aqui, do Fibonacci. Não. Porém, primeiro candle vermelho eu entro, e ele descer com stop exatamente no topo desse doji aqui. Bom, seria essa entrada. Uma vez que eu tenho também um estocástico indicando um momento vendedor, tá? Aonde aqui também no gráfico semanal eu tenho um cruzamento, apesar de ser um movimento consolidado, eu tenho uma média móvel, preço trabalhando abaixo da média móvel de 9, tá? Um início de cruzamento médias, porém eu tenho um estocástico aqui já me indicando uma possível região de sobrevenda, tá? Então, mais que eu pegue aqui um movimento vendedor, top vai ser bem curto e estamos numa consolidação, né? E a qualquer movimento, por exemplo, como eu trabalho minha movimentação de stop, no momento que ele rompe uma região de fibo aqui, tá? Testa sua resistência, ele rompeu, eu entrei, coloquei aqui, entrei aqui, o meu stop já vem para o break-even, tá? Não importa se ele andou 5, 6, 8, 10 pontos, não. Movo o meu stop de acordo com rompimentos de regiões de suporte e resistência. Ou ainda, candle a candle, mas aí no candle a candle eu gosto de ir para os 10 minutos, fazer o candle a candle dentro do gráfico de 10 minutos, tá? Porém, pessoal, é uma região de consolidação, pode ficar presa nessa consolidação até as 10 horas ou até as 11h30, né, que é a abertura dos mercados do Brasil, Estados Unidos, e, né? Bom, é isso. Já atualizei aqui
meus suportes e resistência Fibonacci. Deixamos aí uma região de consolidação, o índice está dentro do gráfico e atualizamos aí nossos Fibonacci aí do gráfico de Reiki Ash para a segunda-feira, ok? Então, bom final de semana, bom descanso aí a todos, boas negociações aí nessa próxima semana, nesse começo de ano, né? Negociar aí bastante cautela, bastante disciplina, tá? Então, bom descanso aí, um abraço a todos.